Olá, gente, eu sou o Victor Vicente da equipe 1. Hoje eu vou falar um pouco sobre a pré-vinda da família real ao Brasil. Bom, precisamos saber o contexto europeu. Lá estava Napoleão, conquistando vários países da Europa, mas por algum motivo ele não conseguia conquistar a Inglaterra. Então, para atingir diretamente ela, ele fez uma coisa chamada bloqueio continental, onde ele proibia todos os países europeus de praticar o comércio com a Inglaterra. Porém, Portugal dependia muito desse comércio com a Inglaterra. Ele era muito dependente, então ele acabou passando por cima desse bloqueio. Mas Napoleão não estava para brincadeira. Assim que Portugal passou por cima, ele pegou, veio com suas tropas pela Espanha, atravessando a Espanha até chegar em Portugal e começou um pequeno ataque. Nisso, um pouco antes, Dom João já havia reunido toda a corte de Portugal e falaram: galera, vamos pro Brasil. E assim aconteceu. Entre 10 a 15 mil pessoas vieram para o Brasil. A família real foi numa grande embarcação com o auxílio da Inglaterra, que passava defendendo Portugal da França, e assim eles chegaram até o Brasil. E o que a gente tinha aqui de política, tudo que a gente tinha no Brasil foi modificado, mas isso que vai falar são alguns colegas mais pra frente. Então é isso, agora eu vou passar para um próximo colega. Então, a vinda da família real para o território brasileiro em 1807 se dá bastante por conta do conflito que estava rolando entre a França e a Inglaterra. Em meio ao caos que estava instaurado no continente europeu, surgiu a história de um conquistador, né, o Napoleão Bonaparte. Ele que iniciou a Revolução Francesa em busca da dominação de toda a Europa. A Revolução Francesa, ela meio que colocou em xeque, por assim dizer, todas as monarquias absolutistas que existiam na Europa. E óbvio que Portugal não ficou para trás. Como eu já falei aqui, o Napoleão Bonaparte, ele estava em busca de toda a conquista da Europa, da conquista de toda a Europa, aliás, e a maior pedra no sapato dele, por assim dizer, eram os ingleses, que eles estavam aliados à Rússia e à Áustria. Isso nos territórios portugueses causou muito problema, porque um lado do pessoal apoiava a Inglaterra, outro lado do pessoal apoiava a França. Só que o governo português, eles tentavam se manter neutros em relação a isso, para não ficar nem pendendo muito para um lado, nem pendendo muito para o outro, para não complicar as relações comerciais de Portugal. E esse problema que deu em Portugal de conflito interno, não era só em Portugal, era na Europa inteira que acontecia, porque certa parte da Europa apoiava a França e outra certa parte apoiava a Inglaterra. Só que dentro desses países sempre existiam exceções, né? Porque nem todo mundo nunca vai pensar igual. Foi aí que surgiu uma aliança entre a França e a Espanha, né? Uma aliança franco-hispânica. E assim foram feitas uma série de exigências à coroa portuguesa que eles não gostaram muito. Foi aí que a história começou a tomar outros rumos, porque foi criada meio que uma subguerra na, na Europa que se chamou Guerra das Laranjas. Ela começou em 1801. Essa Guerra das Laranjas era entre Portugal e Espanha. Acabou que os espanhóis acabaram levando a melhor nessa guerra e eles tomaram a cidade de Olivença, o que fez com que o rei de Portugal reforçasse todas as defesas nas fronteiras. Portugal, que já não tinha uma relação muito boa com a Espanha, essa relação acabou ficando pior ainda, né, depois dessa Guerra das Laranjas, e eles viraram meio que inimigos. E logo, como eles eram inimigos da Espanha, eles não eram os melhores amigos da França, porque a Espanha e a França estavam aliados. A França queria que Portugal cortasse todo e qualquer contato que eles tinham com a Inglaterra quando se diz respeito ao comércio. Depois de certo tempo, mais precisamente em 1806, o Napoleão não tinha conquistado o território inglês e nem mesmo tinha invadido o território inglês. E ele impôs bloqueio continental, que, como eu falei antes, ele não queria que Portugal não tivesse nenhuma relação com a Inglaterra, mas o bloqueio continental impedia todos os países europeus de terem contato com a Inglaterra e até mesmo de abrir os portos para a Inglaterra. Então agora a Europa praticamente inteira era do Napoleão, mas Portugal parecia não se importar muito, porque continuavam recebendo embarcações inglesas, e recebendo essas embarcações inglesas eles estavam meio que quebrando a lei do Napoleão. A França de Napoleão tentou fazer diversos acordos com Portugal, mas nenhum deu certo. Foi aí que o Napoleão cansou de ser bonzinho e mandou as tropas invadirem Portugal a fim de dominar o país para dividir o país entre França e Espanha.
Foi nesse momento que Portugal entrou em choque, porque o Dom João percebeu que os franceses poderiam chegar em Lisboa em pouquíssimo tempo, no caso eram cerca de 4 ou 5 dias depois da invasão da fronteira, e eles começaram os preparativos para a viagem para o Brasil. Historiadores falam que cerca de 15 mil civis embarcaram juntos com a coroa e os mantimentos não eram suficientes, a viagem era longa e foi uma viagem bem complicada. Agora o Vincenzo vai explicar um pouco mais para frente. Os preparos da viagem da corte portuguesa ao Brasil ocorreram entre 25 e 27 de novembro de 1807, onde aproximadamente 15 mil pessoas embarcaram. O governo português fez a transferência das instituições que comandavam o país. Todas as pessoas com papéis importantes no governo e suas famílias foram morar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. É importante destacar que a regência de Portugal autorizou os súditos a virem para o Brasil também. Espaço nas embarcações reais, eles deveriam achar a própria maneira de vir. Graças a isso, ocorreu muito caos e meio à correria. Muitos documentos e coisas importantes foram esquecidos no meio do pânico e navios lotados de gente não possuíam suprimentos para todos. Portanto, muitos morreram em alto mar. Esta viagem começou no dia 29 de novembro e teve como escolta 4 embarcações inglesas. No final deste mesmo dia, em Portugal, por volta de 6 mil soldados franceses invadiram o país. No total, a viagem estendeu-se por 54 dias, acabando em 22 de janeiro de 1808. 6 dias após chegar em Salvador, Dom João abriu os portos para as nações amigas. Após ficar um tempo por lá, Dom João foi para o Rio de Janeiro, chegando lá no dia 8 de março. As outras embarcações chegaram um tempo depois, já que uma tempestade separou a frota. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, chamado período joanino, chamado assim pois ele representa o tempo na qual Dom João ficou no Brasil. A decisão de abrir os portos para as nações amigas foi apenas uma das diversas decisões que mudaram a história do Brasil. Então, eu vou falar sobre o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Amizade e Aliança. O Tratado de Comércio e Navegação foi no ano de 1810 entre Portugal e Inglaterra, assinado por Dom João, e foram estabelecidas as seguintes medidas: livre comércio e navegação entre os dois países, livre circulação em ambos os territórios e a diminuição da taxa de imposto dos produtos comercializados, como 24% sobre mercadorias de outros países, 16% de países portugueses e 15% de países ingleses. O segundo tratado é o Tratado de Amizade e Aliança, que tem como a paz entre os dois reinos e que os ingleses tinham permissão para pegar madeira no Brasil e também a proibição do tráfico negreiro no Brasil. É isso. Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou integrante da equipe 1. E continuando sobre os tratados de 1810, eu vou falar sobre o Tratado de Paquetes e as consequências que os 3 tratados geraram no Brasil. Então, eu fiz uma pesquisa sobre esse Tratado de Paquetes, pesquisei no livro de História do Colégio e na internet também. E a única informação que eu achei sobre ele é que ele dizia que não seria todos os produtos, não seria qualquer produto que ia poder ser comercializado no Brasil. Eu acredito que esse tratado ele era tipo um complemento dos outros 2 tratados, que abriram o comércio dos portos brasileiros para as nações amigas, que era como eles chamavam, que era basicamente a Inglaterra na época principal. E as consequências, eu trouxe 3 consequências principais que esses 3 tratados geraram na época, né? Que foi a anulação da burguesia mercantil lusa no Brasil, com comércio no Brasil, que ajudou muito no crescimento do comércio britânico. A gente teve também o cancelamento industrial brasileiro, né? Que atrasou, né? Como consequência atrasou o desenvolvimento industrial do Brasil. E também, por último, o grande lucro que a Inglaterra ganhou na época. A volta de Dom João a Portugal ocorreu em 1821, como consequência direta da Revolução do Porto de 1820 e da convocação das cortes que idealizavam o retorno da família real e da corte portuguesa, apresentada como conjunto de órgãos públicos responsáveis pela administração do Estado.
Depois que todos se acalmaram, com a expulsão dos franceses de Portugal e seus sucessivos militares, iniciaram-se os pedidos pela volta da família real e de toda a corte para a Europa. A situação que ia ficar na antiga metrópole e o sentimento de abandono dos súditos pela ausência do monarca e pela situação de dependência em relação às decisões tomadas no Brasil eram extremamente perigosos e exigiam providências. O estouro da Revolução de 1820 colocava na ordem do dia esse retorno. Logo chegam, no Rio de Janeiro, notícias dos eventos e desdobramentos. Por mais que algumas dessas novas afirmassem que a tropa e o clero e as autoridades do porto haviam jurado apoio a Dom João, o clima nos palácios cariocas era de inquietação. Diante dos reclamos pela instauração das cortes, lembrava-se a tradição que só o rei podia convocá-las.